Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre pra adorar. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Esse é o canal Palavra de Deus Diária. Meu nome é Roselena Patelli e nós vamos continuar os nossos estudos. Não esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar uma notificação, ligar o sininho, dar um like, compartilhar, fazer um comentário, ajuda a gente aí a crescer, tá bom? Um abraço. Hoje nós vamos estar gravando Deuteronômio capítulo 2, um capítulo onde o Senhor vai orientar direitinho aqueles israelitas que estavam ali vagando no deserto, quais povos eles deveriam enfrentar e quais povos eles deveriam evitar de enfrentar, porque o Senhor é que estava conduzindo, o Senhor que estava orientando, o Senhor que estava dizendo: esse povo você enfrenta, esse aí não, essa terra eu dei para esse povo. É muito interessante esse capítulo. Então, continuando a relembrar o passado, Deus fala por meio de Moisés para que eles não declarassem guerra a 3 povos. Quais são esses povos? Os Edomitas, os Moabitas e os Amonitas. Primeiro, com relação aos Edomitas, do versículo 1 até o versículo 8, eles eram descendentes de Esaú, filho de Isaque. Então, Deus diz a eles que eles deveriam pagar a eles pela comida, pela água consumida no território deles, ou seja, Deus estava cuidando até mesmo daqueles que não dão muita importância, que não estavam muito importados, muito querendo seguir ao Senhor. Mesmo assim, o Senhor cuidava deles. Em segundo lugar, os Moabitas, filhos de Ló, sobrinho de Abraão, com a sua filha mais velha. Olha que trágico, né? Isso está narrado em Gênesis 19:37. Embora essa fosse uma nação fruto de um incesto, porque nós sabemos que Ló teve esse filho com a sua própria filha, Deus pede ao povo para não comprarem briga com eles. Por quê? Porque o território deles foi dado por Deus a eles. E eles haviam lutado com os Emins, que eram gigantes, e os tinham vencido. Porque Deus cuida daqueles a quem ele faz promessas, independente do pecado cometido pelos seus antepassados. Então isso nos mostra que o presente que Deus dá, ele nunca toma de volta, mesmo que aquele que recebeu tenha sido ingrato para com o Senhor. Finalmente, os Amonitas, versículo 17 a 23, os filhos de Amon, esses também parentes dos israelitas, porque eles eram filhos de Ló com a filha caçula. Então, os Moabitas de Moabe, filhos de Ló com a filha mais velha, e esse com a filha mais nova. Gênesis 19 e 38 vai falar dessa relação e do nascimento de Amon. Deus lhes diz que apenas passassem por eles. Tem lugar que é para você só passar, viu? Não é para você permanecer, não é para você ficar. O deserto não é o seu lugar. A agonia não é seu lugar, a depressão não é um lugar de você ficar, é lugar de passagem. Você pode até passar por esse vale, mas você sabe que Deus está te levando para uma terra melhor. Amém? Então isso mostra que foi dado a eles a chance de arrependimento, a esses pecadores obstinados e parentes dos israelitas. Mas nós sabemos que até hoje eles ainda se odeiam. Quanto ao rei Seom de Esbom, junto com toda a terra deles, esse Deus os entrega nas mãos do seu povo, e a vitória foi completa contra eles. Versículo 24 até o versículo 37. E por que Deus contra eles deu a vitória? Porque eles se recusaram a dar alimento aos israelitas, negaram o alimento, e o Senhor endureceu o coração do rei, assim como ele endureceu o coração do faraó. Amém? Nesse capítulo, com Deus relembrando ao seu povo as vitórias do passado, nós podemos aprender lições para o nosso crescimento espiritual. A gente está aqui aprendendo todos os dias, não é verdade? Entre elas, aprendemos que Deus pode usar de misericórdia
mesmo com aqueles que não o temem e que não o servem. Deus pode usar a misericórdia dele com qualquer pessoa. Podemos aprender a usar o passado com os erros deles e também com os acertos e avançarmos em direção ao futuro. Quantas coisas você aprende nesse capítulo? Relembrar o passado também nos ajuda a evitar de nós cairmos nos mesmos erros, de nós nos machucarmos novamente e voltarmos a pecar contra o Senhor. Enfim, significa olhar para o passado, significa crescer, amadurecer, avançar, evoluir e aprender a confiar cada dia mais no Senhor. Não é lindo? Apocalipse 2:5, com relação a isso que eu estou falando, lembra assim, ó. Apocalipse 2:5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, se você não fizer isso, brevemente virarei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal. Se não te arrependeres, que ninguém tome o seu castiçal, que ninguém tome a sua coroa. Arrependa-se e siga nos caminhos do Senhor. Aquele povo andou 38 anos dando volta no mesmo lugar para que as dificuldades os ensinassem a obedecer ao Senhor, até que o Senhor disse no versículo 3, virem-se para o norte. Virem-se para o norte. Ou seja, por que só agora, né? Deus vai dar a eles um norte, vai dar a eles uma direção, se sempre esteve ali na frente deles. Deus sempre soube aonde estava a terra, mas só agora, depois de treiná-los, depois de instruí-los, é que ele vai guiá-los à terra prometida. Jerusalém era logo ali, gente, mas eles vagaram. Para mostrar o quê? Para mostrar que nesse mundo nós teremos aflições, mas que nós não devemos nos preocupar. O Senhor é o Deus que vence, que já venceu o mundo, que já venceu o diabo, que já venceu a morte, que luta as nossas batalhas. Se nós aprendemos a confiar e se nós não desistirmos, porque aqueles que desistiram lá no passado não entraram e não viram a terra prometida. O Senhor trabalha em nós no decorrer dos anos para fazer com que a carnalidade nossa seja vencida e nós desejemos o céu ou Canaã, como está aqui. É um treinamento, gente, no meio do deserto. E não foi por acaso que Deus escolheu o deserto para ensinar esse povo dentre todas as nações, porque não existe lugar mais difícil, mais perigoso, mais quente, mais traiçoeiro do que o deserto. O deserto é um verdadeiro exemplo do mundo e de como é o nosso coração com relação ao Senhor. O nosso coração sem o Senhor é um deserto sem água. E se lá Deus pode dar a vitórias a eles como deu, como que não vai dar a nós, né? Que nós vivemos numa terra onde há chuva, há árvores verdes, há comida em abundância, há trabalho, há tudo. O nosso coração é árido, mas o Senhor pode trazer rios no deserto. Amém? Se você olhar para essa palavra, para esse povo que Deus escolheu, para as lições que Ele ensinou a esse povo, você vai ver que as suas lutas elas são muito pequenas, comparadas a tudo aquilo que eles sofreram, todas aquelas coisas. E para tudo o Senhor tem uma solução, para as suas dores são curáveis. Nós não viveremos para sempre nesse nosso corpo. Nós teremos um corpo glorificado, nós seremos curados completamente pelo Senhor. As suas preocupações são desnecessárias, aliás, elas são pecado. A palavra de Deus diz: não vos preocupeis com coisa alguma. Então, você vai então parar de andar em círculos no deserto. Quando você entender isso, você vai marchar com coragem, com determinação, com amor, com júbilo, com fé, em direção à terra que o Senhor tem preparado para você. Olha que lindo, né? Então é tempo de nós nos voltarmos para o norte, porque o Senhor vai nos dar o norte para aquele que pode e quer nortear a nossa vida. Por isso é o norte. Ele quer nortear a nossa vida. É tempo de abandonar a murmuração, de enfrentar seus inimigos, de vencer o medo e fixar os seus olhos no Senhor. Porque com os olhos fixos no Senhor, você vai correr em direção ao seu prêmio, que sempre esteve muito próximo de você, mas que por desobediência e murmuração, você ainda não tomou posse. Amém? Olhe para o alto, olhe para o Senhor, olhe para o norte, como nos ensina esse capítulo, e seja
mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque você é vencedor se você vencer a batalha. Mas quando alguém já venceu a batalha por você e você só chega lá para comemorar, você é mais que vencedor. E é o que nós somos, né? Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que você aprenda com Deuteronômio capítulo 2. E amanhã, mais uma vez, o Senhor vai lutar as batalhas por aquele povo que está lá no deserto e dependente, única e exclusivamente do Senhor. Dependa única e exclusivamente do Senhor, porque Ele pode te dar vitória, Ele pode curar seu coração, Ele pode vencer suas batalhas e Ele pode te conduzir à vida eterna e à salvação, no nome de Jesus. Um abraço, amanhã voltamos com Deuteronômio capítulo 3, se o Senhor nos permitir. Amém? Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre pra adorar.